Olá, vamos falar por que fazer terapia? Eu sempre aqui nas minhas falas, eu falo, dou algumas falas e nessas falas eu dou sugestão que se você não está conseguindo resolver problemas, vai fazer terapia. Por que você vai fazer terapia? Porque você não está conseguindo resolver um problema. Problema emocional, problema de saúde, problema financeiro, problema com relacionamentos, todos os relacionamentos. Estou com um problema no relacionamento, vou fazer terapia. Porque não é o relacionamento, mas são as pessoas do relacionamento que estão com problemas emocionais. Cada uma delas tem problemas. E aí, quando se relaciona, o problema dela e o problema dele também está se relacionando junto. E se você não tiver equilíbrio emocional para viver nesse espaço de relacionamento, um e o outro fica agredindo, machucando, acionando as dores do outro e fica um caos. Fazer terapia vai te proporcionar você separar você do outro. Você vai se reconhecer, você vai entender quem é você, você vai compreender como é que você funciona, quem é você na realidade. Muitas das vezes você acaba se espelhando do outro. O outro fala tanto dos problemas dele, que é dele, e ele não percebe, e você acaba achando que ele está falando para você, mas essa fala geralmente é para o outro. Mas quando você não separa o que é do outro, o que é seu, você fica misturado. Então é tratamento terapêutico que vai te ajudar a ter mais leveza. E você vai ter mais clareza a resolver todos os assuntos que envolvem a sua vida. Porque você vai ficar mais maduro, você vai ficar mais inteiro. Então, tratamento terapêutico é para trazer realmente você para você mesmo. E aí, esse desenrolar não é simples, não é fácil, mas você consegue caminhar com ele. E assim, o que eu sugiro sempre? Quando você for fazer qualquer tipo de tratamento, qualquer coisa, gente, não é só tratamento terapêutico, é que eu tô abrindo o leque para o tratamento terapêutico. Mas isso você pode expandir para a sua vida. Qualquer coisa que você vai fazer para a sua vida, coloca um propósito. Ali tem um propósito para você alimentar o processo que vai precisar para você chegar naquele objetivo. Se você não coloca um propósito bem forte e fica alimentando aquele propósito, no decorrer do que você está experimentando, você vai abandonar, porque você não está alimentando aquilo. Aquilo não está de forma clara e bem preciso dentro de você para que você possa ter resistência para os desafios que vão acontecer, para que você não termine as coisas. Quando você fala, vou fazer algo, a vida vai levantar, os desafios para realmente comprovar se você está com coragem para seguir esse caminho que você quer trilhar. Fazer terapia, você vai acordar os monstros que habitam dentro de você, e os monstros que habitam dentro de você vai ser espelhado no mundo lá fora. Marido, filhos, patrão, amigos, familiares, todos eles vão estar, contribuindo para que você não consiga fazer o que você precisa fazer para você se resolver. Porque a vida, essa sociedade, a gente pode colocar a vida em dualidade, dois polos. O polo positivo e o polo negativo. Esse polo positivo vai te dar muitas ações para que você possa viver de forma que você deseja. O polo positivo são os seus desejos íntimos. O polo negativo são as barreiras que são acionadas para que você não consiga chegar no seu objetivo. Entende? Então, essa dualidade ela vai existir na vida. Quando você fala assim, eu quero viver uma vida digna perante o que eu quero e o que eu acredito, porque está aqui queimando no meu coração, você vai começar a alimentar esse positivo. Só que o negativo vai ficar muito furioso, porque ele falou assim, como é que ela vai fazer isso? Não, ela não deve.
porque todo mundo que veio antes dela não conseguiu, então ela não vai conseguir. Essa energia negativa, esse polo negativo, são toda a energia que está direcionada para que você não rompa essa barreira de viver uma vida que você deseja. E aí vai levantar várias tribulações para que você desista. Se você não tiver força, coragem, determinação, aí entra a fé, a perseverança para você estar ali, porque todo esse movimento que eu falei, fé, perseverança, força, determinação, coragem, sabedoria, vem do polo positivo. Aí quando você aciona esse polo positivo, vai vir medo, insegurança, procrastinação, vai vir raiva, tribulações. Isso aqui é o polo negativo. Quando você se conecta com essa energia, quando você se conecta com medo, com insegurança, porque é natural, você vai se conectar com esses dois polos. E aí você tem que ter equilíbrio. Esses dois polos estão existindo. Eu não vou ser tão positiva para não ver o que eu tenho que fazer de forma equilibrada, mas eu vou também acionar esse lado negativo, que são as inseguranças, o medo e toda a parte que envolve o negativo, porque eu preciso também disso. Eu preciso do medo para que eu possa ter cuidado para andar. Se eu não tiver medo, eu vou andar de qualquer jeito. Se eu tiver muita vontade de fazer tudo e não tiver tudo isso, você não é ser humano. Você vai acionar todos esses movimentos. Você vai andar no meio, porque isso é o correto. Você andar no meio dos dois. Não vou andar só no positivo, senão fica a Poliana. O meu nome vem da Poliana, se vocês depois pesquisarem, vão ver. É praticamente uma pessoa que vive no mundo da lua, da fantasia. Eu tive de aprender e aprendo, vou aprender a vida toda a equilibrar esse polo dentro de mim, porque eu foco muito no lado positivo. Dane-se aqui a vida. A vida tá pedindo que eu tenha cuidado, a vida tá pedindo que eu tenha, insegurança, mas uma segurança confiando no meu propósito. Isso demorou muito para mim ter clareza sobre isso, de você confiar no seu propósito e mesmo assim ter a consciência que você tem que ter medo para que você possa revisar mais de uma vez o que você vai fazer. As inseguranças vão vir para você olhar com mais atenção toda a sua volta, verificar os detalhes que está sendo colocado que você acaba nesse positivo não observando. Então, assim, existe todo esse lado, eu vou olhar para o lado positivo, eu vou olhar para o lado negativo e eu vou equilibrar isso, tá? Porque essas duas partes fazem parte de você, só que é você que vai fazer essa medição de pressão. Os pensamentos, os sentimentos e toda a vibração que o seu corpo aciona quando você está nesse movimento de criação e olhar para aquilo que você precisa, ela tá te dando um sinal. O resultado que você está colhendo tá te dando um sinal. E aí o sinal que tá te dando, você vai avaliar. Você vai avaliar se você está caminhando num caminho do meio ou está desequilibrado. E para fazer toda essa parte de ter consciência desse caminhar, você precisa estar inteiro. Como é inteiro, Poliana? Não ter nenhum tipo de ressentimento dentro de mim. O que esses ressentimentos? Falta de perdão, aprisionamento, fazer coisas para agradar o outro e não para agradar você. Ficar preso mesmo em lugares que você não vai para lugar nenhum, porque se você está preso, você concorda comigo que você não é uma pessoa livre? E você também é uma pessoa que aprisiona outra pessoa para ficar perto de você e você não deixa aquela pessoa livre? Então todo esse movimento de chantagem que a gente tem conosco mesmo, a gente só vai conseguir chegar nesse lugar de entender quem somos nós fazendo terapia. E fazendo mesmo análise, eu vou fazer terapia e não vou só lá no terapeuta, chego lá, olha, tem lá 45, uma hora de consulta. Sentou lá, olhou para a sua vida, tá, entendi. Vai praticar.
vai praticar, vai pegar o processo terapêutico e vai vir com ele para a sua vida, vai praticar. Tudo que você faz na sua vida, você tem que praticar. Eu vou para a igreja, né? Muitas vezes eu já fiz um vídeo falando de religião, assim, eu tenho até de melhorar, mas hoje ainda não chegou a fala para falar sobre essa melhora da religião. Por exemplo, você vai para a igreja, né? A igreja é um lugar que quando você está conectado com aquele espaço sagrado, você chega lá, você está em caos. Você chega na igreja, você é recebido com uma bênção de paz, né? Que a igreja é um hospital. Ele vai lá cuidar de você, tudo bonitinho. Em casa, tá o caos. Você tem que trazer essa paz da igreja para a sua casa. Você tem que trazer essa paz da igreja para a sua vida. Você tem que praticar essa paz que você experimenta na igreja e você tem que fazer esse movimento de trazer para a sua vida. Como você faz isso? Praticando, desejando, fazendo esse movimento de olhar mesmo. Por que eu não consigo chegar nesse espaço de paz onde eu tô? Ah, mas é meu filho. Ah, é meu marido. Não é. É você. Dentro de você está vibrando isso. E por estar vibrando isso, você vai estar conectando com pessoas, com o lado da pessoa, que também vai estar acionando. Se você está em paz, quando você está em paz, tudo em sua volta está em paz. Quando você está com atribulações, tudo em sua volta está em tribulação. E aí você culpa o outro? Não, é você. É você. Sempre é você. Enquanto você tiver essa fala do outro, a sua vida não tem solução. Não tem. Você vai chegar num terapeuta, você vai ficar... As sessões terapêuticas podiam ser poderia ser muito melhor se você chegasse realmente falando, olha, aqui, doutor, aqui, quando eu tô aqui com essa pessoa, eu fico extremamente furiosa, aciona todos os sentimentos dentro de mim. E aí, nesse momento, eu me perco. Você consegue fazer isso? Não. Geralmente, nas consultas de terapia, as pessoas chegam, doutor, meu marido fez isso comigo, meu filho faz isso. É sempre o outro. Eu não vejo ninguém falando de você. Ninguém olha para si. E fazer terapia é um movimento de você olhar para você. Você vai esquecer o outro. Mas você só vai conseguir fazer isso por muitos anos de terapia. Aí muitos falam assim, nossa, você faz terapia 10, quantos anos? Porque você ainda não está olhando para você, minha amiga, meu amigo. Você não está olhando. Poliana, mas é difícil. É difícil. É difícil. Mas quando você consegue compreender que é você que está provocando isso no outro, é como se você estivesse dando um comando para você de para a vítima. Sou eu a responsável. Então me mostra aqui, me mostra a vida, o que eu tenho que fazer para que eu possa resolver o meu problema aqui na minha vida que está esse caos. Esse mantra é para você falar toda vez quando vem aquela fala para culpar o outro. E com o tempo, você praticando isso todos os dias, eu garanto para você que você vai para outro espaço da sua vida. Vai para um espaço onde você vai se tornar responsável pela sua vida. E aí você vai fazer tratamentos terapêuticos para te dar mais clareza, limpar cada vez mais esses ressentimentos, que ressentimento nada mais é do que aprisionamentos emocionais. Algum trauma que você sofreu, ficou aprisionado dentro de você. Trauma é algo que você experimentou, criou aquele choque emocional, ficou preso àquela emoção, e toda vez quando o seu ser fica de frente com aquela exposição que foi gravado dentro de você, você entra em choque de novo. Mas porque está gravado em você. Fazendo terapia, você vai limpar esse trauma, porque você vai olhar para ele, você vai ver que aquele trauma foi aquele momento e aquele momento ficou lá. Você vai cuidar disso e depois de você curar esse trauma, você consegue ter mais leveza nesse movimento.
E aí, cada vez mais que você limpa esses traumas, você vai permitir que o seu ser se abra para se limpar mais ainda, porque a gente é todo contaminado de traumas. Nosso ser inteiro é contaminado de trauma. A gente tem muito trauma. A gente tem trauma da infância. Antes da gente nascer, a gente tem trauma na barriga da nossa mãe. A gente absorve toda a vibração, a energia da nossa mãe. A gente já nasce com esses traumas. A gente vai para a nossa infância, a gente sofre traumas que uma criança não tem uma percepção como um adulto. E é ali na fase inicial que todos os traumas é colocado em uma criança. E na vida adulta, por estar com esses traumas tudo lá guardadinho, na vida adulta só vai acumular mais traumas. Mas só vai acumular. Até o dia que você fala, chega, eu não aguento mais. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer tratamento. Não tem jeito. Não tem uma fórmula mágica. É entrega. Eu já falei algumas vezes aqui que o período para que você consiga ter clareza dentro de você não é um período simples. É um período de resistência, de perseverança. Você vai colocar dentro de você uma vontade de viver uma vida digna, uma vida leve, uma vida que você não vai aprisionar ninguém, uma vida que você não vai machucar ninguém e você não vai permitir que ninguém te machuque. Mas por quê? Porque você quer isso para você. Porque você, de alguma forma, você viu alguém experimentando isso e falou, pô, eu consigo também. Porque se ele consegue, eu também consigo. Foi assim que eu comecei a minha jornada. Eu olhei para minha vida, e falei assim, gente, não tem solução. Tem. Se fulano de tal tá falando para mim que conseguiu, eu consigo. E foi assim que eu fui para minha jornada. Isso já está aí por 7 anos. E eu falo para você, não foi fácil o começo, porque no começo eu não entendi o que eu tô falando com você. Eu tinha a compreensão que o problema era meu, mas na prática eu sofria muito, porque essa fala é sofrida. Você olhar para as suas dores, porque as pessoas causaram dores em você. Você olhar para as suas dores e falar, Poliana, essa dor não fui eu que fiz. Não foi você que fez, amiga, amigo. Mas ela não vai fazer nada a não ser te prejudicar cada vez mais, então libera. Para você liberar, você vai entender que aquela pessoa te feriu porque ela era uma pessoa doente, e ela é, e ela vai ser, até o dia que ela não querer mais ser doente. Você está querendo ser uma pessoa saudável, uma pessoa equilibrada, então você deixa com ela todas as dores dela. E se perdoa. Se perdoar é perdoar você por você ter sido ignorante toda uma vida e se permitiu ser conduzida pela ignorância. E foi machucada porque você permitiu. Você foi machucada porque você não sabia lidar com suas emoções também. Porque do mesmo jeito que você foi machucada, você machucou outra pessoa. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Quando você fala assim, eu não quero mais viver assim, você vai trazer mesmo um movimento de loucura para o seu ser. Mas se você se conhecendo, você estudando, vai estudar a parte leitura mesmo, leitura. Estudar Freud, estudar Jung, estudar todos esses pensadores, filosofia, vai estudar a Bíblia. A Bíblia ali, se você se conectar com os versículos da Bíblia, ali está falando com você. Tudo que está em volta está falando com você. Só que você está tão mergulhado no mundo obscuro, de culpar o outro, que você não consegue compreender o que aquela palavra está falando para você. Às vezes você escuta um vídeo, só um spoiler. Você escuta um vídeo e fala assim, vou mandar para essa fulana e tal, para ela ver. Quando você faz esse movimento, só uma dica. Quando você faz esse movimento pensando naquela pessoa, é para você. Cuidar de você para você entender aquela pessoa. Porque você fala assim, não, esse vídeo não é para mim não, esse vídeo é para fulana que faz isso comigo. Mas por que fulana faz isso com você? Se faz essa pergunta. A pergunta tinha que ser, mas por que fulano faz isso comigo? Ela está me desrespeitando. Por que ela está me desrespeitando? Então quer dizer que eu
estou me desrespeitando em algum momento da minha vida. E por estar me desrespeitando em algum lugar na minha vida, eu vou experimentar esse desconforto que vem de fora para entender que eu tenho que cuidar de mim, que eu tenho que me respeitar para que isso não aconteça mais. É por isso que você vai fazer terapia. Para você compreender que você se prejudica e por você se prejudicar, você acaba acionando esse movimento para que você se cure, porque a vida não quer que você sofra. Mas você não tem essa compreensão. Então, no dia de hoje, né, ficou extenso o vídeo, começa a falar. No dia de hoje, faz uma reflexão. Eu finalizo sempre com reflexão. Faz uma reflexão. O que chega para você de desconforto? Faz uma meditação nisso. Verifique qual o sentimento que vem. Ajuda o seu terapeuta a cuidar de você. Ajuda a vida a cuidar de você. Seja uma pessoa equilibrada, mas consciente. Para fazer isso, deseja, estuda e pratica. Deseja, estuda e pratica, é sempre isso. Não fica só na terapia, pratica isso na sua vida. A conversa terapêutica, você chega em um lugar, quando você está no divã, quando você está com um psicólogo, com um terapeuta, você vai para um lugar tão consciente dentro de você, que você ali fica no silêncio. Se você trazer essa consciência para a sua vida, você vai ver que muitas coisas vão ser resolvidas. E com o passar do tempo, não é uma coisa para amanhã, mas com o passar do tempo, isso vai se tornando um hábito para você. E você vai ser aquela pessoa da terapia. Vou para a igreja? Aquela paz que você experimenta na igreja, se você trazer aquela paz para dentro da sua casa, aquela paz da igreja, aquele respeito de estar num lugar sagrado, você está em qualquer lugar da sua vida, não só na sua casa, mas em qualquer lugar, você se sentir que você está em uma igreja, que você precisa se conter. Na igreja você precisa se conter, não é isso? Você fica falando de qualquer jeito? Você se põe de qualquer jeito? Não, você se coloca íntegra. Se você trazer essa integridade da igreja para o seu dia a dia, você vai ser uma outra pessoa. Então, assim, são movimentos que se você aprende, coloca em prática e tenta trazer o máximo possível daquela exposição para a sua vida, você vai ser uma pessoa melhor com o tempo. E as coisas vão se abrir, porque quanto mais você se abre, mais a vida traz para que você possa se conhecer. Você vai passar uma vida se conhecendo. Você vai passar uma vida resolvendo problemas, mas cada vez mais inteira, cada vez mais íntegra com você. Tá bom? Então, no dia de hoje, faz uma reflexão, pega uma coisinha só e verifica o que é que aquilo está trazendo para você. Procura tirar o outro e procura extrair o sentimento, as emoções, os pensamentos, para você começar a se desvencilhar do outro e assumir a responsabilidade que cabe a você tomar conta da sua vida. Só cabe a você, tá bom? E você consegue. Eu falo para você que você consegue. Tchau, até amanhã, tá bom?